Isso é podcast número 72 do Incursion. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de esperar mais um episódio, por todo o incrível suporte de toda a comunidade em relação ao nosso podcast. Queria fazer um aviso rápido antes, pessoas que compraram o No Eagle Patch e o Tora Body Seeker. A gente teve uns problemas de atraso essa semana, o mundo conspirou para que tivesse pelo menos uns dias de atraso no envio desses produtos, infelizmente por conta do Covid, por conta das agências de correios, por conta da determinação do governo do estado. Teve infinitos problemas com isso, então, mas até segunda-feira do dia 5 de abril, todos os códigos de rastreio vão estar no e-mail de vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer reclamação, reembolso, DM a gente no Instagram, ou é só mandar uma mensagem no nosso e-mail. Qualquer problema, entre em contato com a gente, por favor. Então, obrigado pela paciência também, antes de tudo. Camisetas No Eagle, Pray for War e também os nossos moletons Devilish Way e No Eagle ainda estão no site da Stampede até o dia 9. Basicamente a última chance de vocês pegarem as camisetas e o moletom, principalmente, porque o moletom não vai voltar mais. A gente desenvolveu esse moletom com muito carinho para quem realmente curte esse parada meio de EDC e tudo mais, e curte algo mais customizado. Como eu já falei em todos os posts, tem a parte de saque e tudo mais. Vem também um paracorde como o cadarço da touca. É um moletom de extrema qualidade. Eu tenho moletons aqui, de marca extrema. Tem um moletom da Vans, tem o da Globe, e o nosso moletom é melhor do que os dois. Eu garanto, eu dou o dinheiro de volta pra vocês. Se você pegar esse moletom e falar que ele é inferior aos da Vans e da Globe. O nosso moletom a gente pegou de longe um dos melhores de qualidade que eu já peguei na minha vida. De verdade, não é porque é nosso, é de verdade mesmo. O moletom é excelente. Excelente isolante, excelente, a gente tá fazendo até o teste de rasgar e tudo mais, é muito superior ao meu que eu tenho. Então, se vocês quiserem adquirir, acho que vai ter a última chance de vocês até o dia 9 de abril, que a gente vai encerrar as pré-vendas, e provavelmente vai estar enviando até o final de abril. Então, é uma pré-venda, as camisetas também. Até o final de abril, encerrando as pré-vendas, a gente vai estar enviando os moletons, que também vai estar um clima mais chilling e tudo mais, o outono vai estar meio mais frio pra galera que pegou. Então vai ter mais tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Bom, acho que é isso. Blackbeard vai vir esse mês. Eu acho que a gente vai vir com emborrachado e com bordado. Então tenham paciência também pra esperar, porque tudo anda em câmera lenta por conta do Covid. Absolutamente tudo anda muito caro. Então, obrigado por pessoas tendo paciência em esperar o Blackbeard chegar de novo. Agradecer aos nossos apoiadores, todas as páginas que recompartilham o nosso podcast. E antes de tudo também queria agradecer aos nossos pseudos sponsors, os nossos patrocinadores desse podcast. Nave Militar da Pat Bruni, que sempre dá esse suporte gigantesco desde o episódio 1 desse podcast. Strike Tactical do Adriano, que o Adriano é extremamente sólido, eu amo o trabalho dele, ele é meu amigo e a Strike é excelente. Estão chegando com os desenvolvimentos de equipamentos novos agora, treinamentos, workshops, Strike Tactical. Overlord Project são os caras também que eu conheci há pouco tempo. Excelentes caras, eles fazem um trabalho de Kydex excelente. Overlord Projects, obviamente Tiger, dos meus irmãos, meus amigos, o Doc, o Everton, o Rodrigo Bonitão, toda a galera da Tiger que eu adoro os meninos. Tiger Tactical Training tá no Instagram, eu sempre compartilho alguma coisa deles e tudo mais. Se você não conhece Tiger Tactical Training, procurem a agenda deles no Instagram. Deixa eu ver o que mais. 2 podcasts que eu queria mandar um salve, obviamente. TACMED Podcast, que é o do Doc, e demora 6 mil anos para lançar episódio, mas eles sempre estão lá. Então é o podcast mais legítimo possível no Brasil, se você quer realmente aprender alguma coisa. 9mm do Vitão, que eu vou estar participando de um podcast esse mês, se Deus quiser, porque anda difícil da gente poder gravar. Mas 9mm, se você por um acaso não conhece o podcast 9mm, por favor, conheçam. Eu sou fã dos meninos, eu adoro eles. Eu amo fazer parte do fundão da sala da comunidade desses meninos, porque a galera, toda essa galera que assim é legal. Toda a galera são totalmente humildes demais, totalmente legais, eu amo demais esses caras. Eu estou esquecendo alguém. Provavelmente eu tô. Tem o nosso Apoia-se também, que eu sempre esqueço de avisar. Alguém me avisou da última vez, falou, você nunca fala do seu Apoia-se. Cara, tem um Apoia-se se você quiser apoiar o podcast de alguma forma, com R$2, R$3. Quiser de alguma forma apoiar o nosso trabalho que a gente faz aqui no podcast, ajudar eu pagar o podcast, tem o nosso Apoia-se, que é o link no YouTube para você que está ouvindo no Spotify ou em outra plataforma
de podcast. Tem o nosso link aí no YouTube. E se eu não me engano é isso. Hoje o bate-papo é com o Rafa. É um papo mais sério dessa vez. A gente vai falar sobre esses acontecimentos que aconteceram esses dias aí na comunidade policial, sobre saúde emocional e tudo mais. Eu, Rafael da Argus Defense, não precisa de introdução. O Rafa é meu home total. E é isso. Fique com o episódio aí. TKS a todos. Beijos. Então é o seguinte. Sem tantas apresentações, que acho que todo mundo já conhece o Rafa. Já é o terceiro podcast com ele aqui no Incursion. E, prazer te receber aqui de novo. Muito obrigado por arrumar um tempo pra gente, mais uma vez. E, a gente de novo vem com assuntos meio polêmicos aí de novo, né, no podcast. Sempre quando você vem aqui tem um assunto polêmico, né? Faz parte. Faz parte, né? Sim. Mas, a gente queria parte. falar sobre... na verdade, antes de tudo, eu queria deixar pra você uma frase que eu venho ouvindo e tava até conversando com um sargento amigo meu. A gente sempre conversa sobre isso aí, sobre a corporação está doente. O que você acha disso? Antes de começar, né, eu mais uma vez agradeço, Rafa, o convite. Hoje é um fato atípico, né? Um fato que não é rotina, mas é um fato, quer dizer, não é rotina na vida de muitas pessoas, mas um fato que dentro dos muros dos quartéis já vem sendo rotina. Inclusive, eu vou trazer um dado bem alarmante e vai tocar aí os corações de muitas pessoas que se aproveitaram, de certa forma. Desculpem, eu vou tentar ser o mais ético possível. Eu vou tentar ser o mais ético possível, mas em algum determinado momento, talvez eu extrapole esse muro da ética aí, porque é bem complicado. Mas eu não vou ser mal educado, não. Vou ser um cara bom, um cara legal, um cara tranquilo, pacífico e fácil convivência. Os meus thoughts sobre, eu acho que foi muito polarizado. Eu acho que mais uma vez, assim, antes de iniciar, obviamente, eu trouxe você pra conversar sobre isso, né? Então, eu não quero ficar eu criando lados, mas eu quero, dizer que antes disso, eu acho que mais me incomodou foi a polarização do caso. E o que mais me incomodou foi apontar os dedos, assim, as pessoas, elas começaram a apontar os dedos para vários motivos, várias situações que ocorreram isso, mas o principal, que era o principal disso, que era justamente a saúde emocional e saúde mental do cara. Então, simplesmente as pessoas simplesmente elas esqueceram desse fato e elas levaram sobre o fato político, sobre o fato motivacional, sobre a questão, né, da deteriorização do serviço policial, sobre infinitos motivos, mas absolutamente eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre a saúde emocional. Pouquíssimas pessoas falando, ok, talvez ele realmente tenha um problema, talvez realmente ele tinha um problema, obviamente. Ninguém faz isso em sã consciência. Falando justamente da saúde mental, né, que pouca gente, assim, focou nessa saúde mental, focou que realmente ele tinha um problema. Então as pessoas pensaram e elaboraram textos falando de todos os outros motivos, mas ninguém focou realmente que é um dos maiores problemas nas instituições de segurança pública, que é a saúde mental. Eu venho levantando com outro amigo meu a quantidade de policiais que tiraram a própria vida. Só no mês de março, eu vou dar uma estatística meio por cima, mas no mês de março, só aqui em São Paulo foi mais de 10. Se não foi 10, foi mais de 10. Foi pelo menos beirando os 20 policiais, tanto da reserva quanto na ativa, de alguma forma, eles tiraram a própria vida. E, assim, se pegar uma estatística desde o ano passado, é gigantesco, é muito grande. E a Polícia Militar, principalmente no estado de São Paulo, não tem muito foco em relação a isso, não vê muito notícia sobre isso e não vê muita gente falando sobre isso. Mas, enfim, o que você tem a falar sobre? Rafael, eu gostaria de, mais uma vez, eu deixar bem claro que o que eu vou falar aqui vai ser em cima de doutrina, tá? E em cima de estatística. Ponto. Acabou, não tem o que se discutir. Se tá catalogado, é porque aconteceu, tá? E se tá escrito, não foi eu que escrevi, é uma doutrina que se arrasta desde o início da década de 1990. Então,
para falar especificamente da saúde dos policiais, eu gostaria de começar lendo, na verdade, o post que eu fiz de forma muito espontânea, sentado no chão, olhando ali meus filhos brincando e pensando na vida dos policiais que estavam envolvidos naquele dia. Né? Eu cito assim, eu começo de forma bem simples: situação difícil e dolorosa na Bahia. Não quero me ater ao ponto que chegou. Prefiro enxergar os bastidores, as ações e as emoções dos envolvidos. Comunidade, né, é o que o Wesley falou, né? Comunidade venha testemunhar a honra ou desonra dos policiais militares da Bahia. Ele, o adoecedor, essa é a palavra para definir o trabalho policial. Diuturnamente, esses profissionais se deparam com cenas tristes e absorvem, como esponjas, sentimentos alheios e experiências traumáticas que resultam numa bola de neve e que, por sua vez, vira doença. Doença muitas vezes desassistida. Né? Esse caso não é isolado, acreditem. E eu vou trazer mais 4 exemplos de profissionais para provar, no intervalo de 2 dias, que isso aí não é um caso isolado. Há um limite para isso? Continuando, há um limite para isso? Claro, o vídeo é um exemplo. Mas adivinha quem estava lá cortando a própria carne? A polícia, né? Todos perdemos. Quem atirou carregará um fardo enorme, que se não for ressignificado, também virará doença. Se fosse entre duas instituições, a merda seria ainda maior. Tá? Quem atendeu a ocorrência envolvendo policial de outra instituição sabe o que eu estou falando. Eu estou fazendo um parênteses ao texto do Instagram. Quem atendeu a ocorrência envolvendo policial ou algum agente de outra força, outra instituição, sabe a merda que é, o milindre que é para tratar a ocorrência. Continuando, era para negociar mais, covardes. O cara atirou para frente, para cima, para o chão. Eu já li isso em algumas postagens. Mas também Eu vi isso. imaginei se o tiro do policial, né, que teve um problema psicológico, que eu não vou classificar como surto, né, por meio da minha ignorância, acerta algum inocente ou acerta alguém que está fazendo uma live ao vivo. Sim. Tenho certeza que iriam falar, né? E eu iria ler, né? Por que não atiraram logo? Por que não mataram o policial logo, né? Corporativista, porco, raça maldita, tem que morrer, etc. Hipocrisia matou nesse caso. E eu boto um ditado oriental, né? Um pensamento oriental que diz: entre o mar e o rochedo, meu velho, quem se foda é o siri. Quem se foda é quem tá no meio, cara. Deus, em seu infinita sabedoria, guarde todos vocês da PMBA, né? Na Bahia, e todos os policiais do país. Eu fiz esse texto e teve uma repercussão, cara, Eu que vi. Assim, eu não lembro de foi ter lido bem algo assustadora. mais coerente. Assim, teve muito post na comunidade assim, de pessoas que eu respeito, mas assim, nenhum me chamou mais, que focou mais assim, foi o seu, assim. Parece, né, você sabe muito bem que eu não pago pau pra ninguém nesse sentido, então eu realmente falei com você, né, depois, falei, pra mim faz Isso, total sentido, justamente pela saúde emocional, pela parte psicológica em si. Porque pessoas exato. dizerem pra mim que, foi um momento, ou, ele não tinha histórico de problema emocional e tudo mais, não tinha histórico de problema, psicológico, então são pessoas que não têm embasamentos nenhum em falar sobre saúde psicológica ou saúde mental. É algo extremamente sério dentro da polícia. Eu acho que justamente esses casos das pessoas não comentarem sobre isso é o maior problema atual dentro das polícias. É por isso que tem tanto problema emocional. Quando a gente brinca no podcast, fala a quantidade de policial 13 que tem na rua, policial maluco, que tem seríssimos Isso. problemas emocionais. É Uhum. engraçado, entendeu? As pessoas levam por graça, as pessoas postam no grupo e tudo mais. E quando acontece um fato desse, que é o extremo de um policial carregando uma submetralhadora, armado, atirando contra os policiais, e outros policiais têm que, infelizmente, acabar, indo ao limite, né, de uma situação dessa, acaba causando, sabe, esse jogo de. Enfim. Esse aproveitamento de diferentes motivos é algo que dói na classe policial. A mesma classe policial que está atingida e que sofreu, está sofrendo por vários dias com esse evento aí, tá? É a mesma classe que é usada como trampolim por muita gente, por muita gente. Então, assim, eu botei no texto que isso não era um fato isolado, e eu vou provar agora, tá? 2 policiais cometeram suicídio na Bahia depois desse evento aí. Sério? Mas sim, 2 policiais cometeram suicídio, um dentro de um quartel, tá? Então, no domingo que estava ocorrendo esse triste evento, esse fatídico evento
que vai ficar marcado na memória desses policiais, mas que já entrou no esquecimento de algumas pessoas, inclusive algumas estão relembrando que estão ouvindo o podcast. Naquele mesmo momento, né, numa cidade do Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, uma policial civil, ela estava em um momento instável, né, e ela atirou contra as guarnições do rádio patrulhamento e em seguida cometeu suicídio. No mesmo momento que o fato da Bahia estava acontecendo. Todo mundo focado na Bahia. E estava acontecendo a mesma coisa em Mato Grosso. Beleza? E no dia seguinte, no Espírito Santo, especificamente em Vitória, um guarda municipal também teve um problema psiquiátrico e em praça pública ameaçou tirar a própria vida com uma pistola. A negociação surtiu efeito. Quem conhece sabe, a rainha das alternativas surtiu efeito e o policial ele foi, digamos assim, demovido, né, daquele seu interesse. A negociação técnica fluiu e as pessoas conseguiram, através de uma técnica de escuta, né, ouvir, se posicionar, criar um rapport, enfim, toda aquela linguagem técnica do gerenciamento de crise e negociação de reféns. Então, ou seja, 2 policiais militares da Bahia cometeram suicídio logo após esse fato, ninguém ficou sabendo disso, ninguém que eu falo, a maioria absoluta, Eu não né, fiquei que sabendo. estava esbravejando. Pois é, a maioria que estava esbravejando em rede social, com que, não sei o que, enfim. Quase ninguém também soube desse fato envolvendo a policial civil lá no estado do Mato Grosso, e muita gente também não ficou sabendo, exceto a população local, né, obviamente, o fato envolvendo o policial, o agente, o guarda municipal na cidade de Vitória. Então, assim, cara, não é isolado e é muito complicado, porque imagina que tem um filtro, onde todas as mazelas da sociedade passam. Esse filtro se chama polícia. Eu não estou falando aqui mazela, um criminoso, um homicídio, um latrocínio, enfim, eu não estou falando extremos. Eu vou falar do camarada que toma a sua cerveja, passa dos limites, liga o som, atrapalha o vizinho, que tem uma criança nova que estava dormindo, a criança está se sentindo incomodada, e aquilo ocorre uma desinteligência entre eles. Adivinha quem vem? Batman, Robin ou a polícia? Atrás de você, polícia. Então, assim, é um fio, cara. É um funil. Então, quando a gente para olhar assim, quais são as consequências de atuar na condição de filtro funil. Na verdade é um funil porque tudo passa, basicamente tudo de ruim tem que passar pela polícia, e a gente acaba absorvendo. Isso psicologicamente comprovado. Essas informações, esses sentimentos, essas memórias Energia, né, meu? ruins passam a fazer parte da nossa vida mental, digamos assim, né? Sim. E, cara, é uma grande bola de neve que vai bater em alguma coisa, em algum momento da vida vai bater em alguma coisa e vai explodir. E aí vem um Wesley da vida, vem uma policial civil do Mato Grosso, e aí, enfim, esse grande símbolo do infinito que ninguém entra para colocar um negócio assim, peraí, vamos cuidar. Entende? É muito, muito complicado. É mais fácil fazer uma live, é mais fácil criticar, é mais fácil falar. Sim. É como se fosse todo mundo formado em lato senso nesse país, cara. Então, eu achei isso meio meh, né? Essas pessoas realmente, tipo, fazerem postagens sobre de uma forma como se sabe, eu não sei nem descrever, na verdade, assim. Tanto que eu nem criei tanta ênfase isso quando aconteceu na página, porque eu falei, meu, eu não vou ficar, tipo, entrar na mesma linha e tal, mas eu lembro que eu postei uma mensagem, eu tirei vários prints, né, do que as pessoas comentaram em um post de uma página que tem bastante seguidores. Acho que, deixa eu ver quantos seguidores a página tem. Mas é uma página que tem muitos seguidores mesmo, assim. Acho que talvez uma das maiores representantes na área de forças especiais até. Fez BR, tava tentando lembrar o nome. E as pessoas comentavam, tipo, meu, sabe, tudo não tem nada a ver, assim, tipo, todas as... Apontaram o dedo em absolutamente todas as coisas que absolutamente ninguém se preocupou em falar, meu, tipo, não é a saúde emocional que tá em jogo ali, tipo, é realmente a vida de alguém, é realmente a saúde emocional de alguém que
trabalha em proteger, alguém que trabalha sempre em estar em atuação, né, nas linhas de frente ali de segurança pública. Então as pessoas simplesmente elas abriram, não prestaram atenção nisso, que é o que realmente as pessoas deveriam prestar atenção. E é que a gente estava comentando com o sargento amigo meu, a gente falou, meu, tipo, a corporação tá doente. As corporações estão doentes, tipo, toda a corporação está doente. Talvez uma ou outra talvez não tenha uma densidade muito grande de pessoas doentes, mas meu, uma grande parte de pessoas tem, porque várias situações assim, eu posso dar um exemplo aqui. Eu já conheci uma pessoa que dentro da unidade dela tinha uma pessoa que é alcoólica. Ela tem seríssimos problemas com álcool. Então ela chegava às vezes alcoolizada em serviço e tudo mais e ninguém falava absolutamente nada. Isso nunca foi problema para ninguém. Então, sabe, esse tipo de coisas que as pessoas elas fecham os olhos para algumas coisas, fecham a Exato. porta, fecham a janela para algumas coisas e simplesmente quando acontece uma outra coisa, outra parece ser um caso isolado. Parece que, puta, o cara. Isso, exato. Perfeito a tua colocação, Rafa. Mas eu não sei o que isso vai mudar agora. Você acha que vai ter alguma. Você acha que de alguma Rafa, forma. as pessoas estão, nesse exato momento, com a Bahia em evidência. Já esqueceram, por exemplo, daquele evento onde os policiais militares se desentenderam aí em São Paulo. O As policial pessoas ele já foi esqueceram aquele fato, condenado. cara. Ele foi condenado essa Isso, semana. Essa semana ele foi condenado, acho que é 6 anos, se eu não me engano. 6 anos de prisão por isso. tentativa de homicídio. Pois é. Então, assim, é, as pessoas, é muito fácil apontar o erro. As pessoas não conseguem ver, como a gente fala no gerenciamento, as frases da crise, né? O estágio os primeiros estágios ali onde as pessoas estão, o que as pessoas estão fazendo antes do momento da eclosão daquele evento crítico. As pessoas não pensam nessa fase. Muitas instituições não treinam para essa fase, né? Eu não vou nem entrar no protocolo de treinamento, instituição agora, mas só para obviamente eu tenho contato com muitas operações especiais, faço parte de grupos de estudo, enfim. E um exemplo bem bacana, que eu sei que é relevante falar isso aqui, porque vai ter um alcance e é importante mostrar esse lado humano dos policiais. O negociador, ele estava no aniversário da filha dele, cara. O capitão que estava negociando estava no aniversário da filha dele. Então ele abandonou a festa da filha e foi cuidar de um problema de saúde mental de uma pessoa da mesma instituição dele, mas que talvez ele nem conhecesse. Então ele se deslocou para lá. Outros profissionais chegaram lá no local, atenderam, dedicaram atenção e esforço, enfim, para atender aquela ocorrência. Mas ela tem um pano, um plano de fundo ali, um plano de fundo e um pano de fundo que as pessoas não conseguem interpretar e entender. Então, Já ficou é como claro você, direito qual foi o motivo? O real motivo. cara, assim, à luz de doutrinas, não, eu vou falar agora, como eu falei, baseado em algumas informações, vou ser o mais responsável possível em, em reproduzir informações que não são oficiais, né? Uhum. Mas e tentar abordar de forma doutrinária, enfim. O perfil do nosso irmão que tombou naquele dia ali é um perfil muito complicado. Algumas pessoas falaram que ele tinha tido problema de ordem familiar, conjugal, antes do evento. Não sei se isso é verdade. É Uhum. por isso que eu coloquei de forma responsável aqui, tá? Ele teria tido esses problemas e ele teria tido também algum problema de ordem pessoal, né, dentro da corporação. Você pode isolar as coisas e entender, né? Você, eu falo quem está ouvindo, pode isolar e tentar entender como coisas, problemas à parte, né? Coisas, peças de um grande jogo. Ou você pode juntar tudo como um quebra-cabeça e ver uma imagem que se forma, né? À luz de doutrina, o processo de negociação caminhou por horas, né? As pessoas ainda dava para negociar mais. Eu vi um, eu disse a você que eu ia ter o limite máximo de ética, mas eu vou dar nome a alguns bois aqui. Eu vi um capitão da Polícia Militar de São Paulo
gravando um vídeo ali no story, dizendo que se fosse vagabundo, marginal, iriam negociar 3, 4 dias, que o que vale isso, o que vale aquilo. Eu não sei se o irmão que gravou o vídeo tem experiência em atendimento de ocorrências. O Uhum. GAT de São Paulo é uma referência nacional pelo número e pelos resultados, Sim. tá? Mas é basicamente aquela teoria de 99 e de 1%. 99 não é 100. Então, se 1% foi errado, pô, pau, acabou, não tem essa não. Então, É, algumas pessoas, alguns policiais, alguns profissionais de outras áreas criticando a ação da polícia, criticando o comportamento, mas esquecendo, como você falou no início, da saúde mental do Wesley, uhum. naquele caso ali. Né? Então, à luz da doutrina, o perfil dele, tá, se enquadrava até no suicide by cop, ou seja, Sim. no suicídio provocado. Sim. Acho que as Né? Então, pessoas têm assim, que porra, você lembrar. está dizendo que você tá dizendo que é isso, cara? É o seguinte: quando eu pego o comportamento e olho a doutrina, elas casam. Se Uhum. é ou não, há toda uma investigação para chegar nesse processo. Sim. Mas eu estou falando que a negociação técnica propriamente dita, a polícia lá também tentou. Eu não estou aqui para passar pano na cabeça de ninguém, Uhum. mas eu estou querendo a justiça. A polícia tentou, inclusive deslocou a aeronave para buscar a família dele na cidade vizinha, enfim. É muito complicado dizer que A está certo e B está certo, quando quem A e B, só eles dois, os dois lados, sabem o que eles realmente passaram naquele cenário ali. Então, por ética, eu não poderia nem estar falando muita coisa, Sim. mas eu estou falando que já veio à tona, enfim. Eu acho que, assim, existe essa concepção na comunidade de não se pode falar de algumas coisas, entendeu? Uhum. Mas eu acho que alguns fatos são meio óbvios, entendeu? Tipo, eu acho que se não tiver se não tiver discussão sobre, fica vago, entendeu? Fica só por isso mesmo. As pessoas simplesmente, elas aceitam algumas situações e falam, oh, ok, tipo, talvez tenha acontecido isso mesmo. Mas existem dois fatos que a gente estava até comentando sobre a questão do tiro, né? Do disparo, que ele fez 11 disparos. Isso. Se eu não me engano, a gente estava fazendo uma avaliação também. Parece que após acabar as munições eu não sei que armamento que era, acho que era FAMAI. Eu não lembro que armamento que era. O que ele Depois. estava, É? o que ele, pelo que eu lembro, talvez seja aquela carabina AMD 97 ou uma variável dela da Imbel, eu não lembro. Ah, então Não lembro era um bem. fuzil então. Eu achei que era uma Era sub. um calibre 5,56. Ah, eu achei que era uma É, sub. Eu sei que era um depois que ele carabina, eu acho que era disparou, carabina. parece que ele tentou pegar ainda a pistola de serviço dele do colete, não foi? Posso estar enganado. Cara, Desculpa se eu tô enganado, mas. na verdade, é um dos momentos mais críticos e mais aproveitados pela opinião pública. Mais uma vez, esqueceram o fato que originou tudo. Mas aquele momento fatídico ali do start, ele se desenvolve após. Eu vou até fazer um parêntese aqui, Rafa, dizer assim, que agora, se imagine atrás daquela viatura que não era, a princípio pelas informações, não havia proteção balística para Uhum. o fuzil. Imagina você, um grupo das pessoas ali, um cão policial ali atrás também, Sim. e uma pessoa emocionalmente instável do outro lado, armado de fuzil. Ou seja, você está ali até pelo amor de tentar ajudar o companheiro. E muitas vezes não pesando o risco. Eu sei que teve policiais que chegaram dentro do isolamento dos perímetros estabelecidos ali no gerenciamento da crise, chegaram para tentar ajudar. Eu conheço ele, eu trabalho com ele, e às vezes, pelo fato do negociador dizer assim, não pode passar, as pessoas às vezes não entendem, né? Mas Uhum. ele está com um fuzil, na verdade. Então, voltando ao start da ação, já havia ocorrido uma troca de negociadores, havia ocorrido também a quebra do rapport. Para quem não conhece essa linguagem, o rapport é o estabelecimento de uma comissão, de uma comunicação entre um emissor e um receptor de forma tranquila, ou seja, eu consigo estabelecer uma calma e falar e ouvir a pessoa que está na condição de evento, do causador do evento crítico, né?
Então, já tinha tido algumas rupturas desse processo do rapport. Aquela mulher que estava ali também era uma segunda negociadora que estava apoiando ali também. Mas em determinado momento ele efetuou um disparo. E as pessoas pegaram o vídeo que ele efetuou o disparo, dão um pause e dizem assim: olha aí, ó, visivelmente atirou para cima. Aham. E criticam exatamente o ângulo que a imprensa mostrou. A imprensa tentou distorcer, né, colocando um zoom, dando a impressão que ele atirou na direção dos policiais. Meu velho, não tem condições de você saber que o cara atirou para cima, para frente ou para baixo. Você sabe que o cano foi voltado na direção de vocês e para quem conhece o fuzil, há um fenômeno que a gente chama de crack, né, o crack sonoro, Uhum. é onde o projetil ele rompe a velocidade do som ali e acaba chegando antes do estampido propriamente dito. Como era uma distância curta, acaba chegando quase que simultânea. E assim, o cara apontou na direção e efetuou o disparo. Ponto. Eu vi que ele fez disparos no chão também. Já deitado no chão. Isso. Eu vou Fez, chegar né? nessa parte. Ele, Aham. então, ele efetua o disparo e tem todo um processo de resolução que eu não vou falar porque, primeiro, porque eu não estava no local, segundo, porque eu não tenho certeza, né, Sim. de que realmente foi, mas falaram que não, foi um disparo do sniper. Cara, naquele cenário ali, se o sniper quisesse colocar um disparo na cabeça dele, teria colocado, certo? Você Se o, sabe se tinha se, algum atirador lá no dia? tem, Posicionado? tem, tem Tinha, uma né? informação que tinha posicionado, Aham. inclusive que um dos disparos seria feito por ele na perna do Wesley, justamente para acessar aquela ação. As pessoas disseram assim: por que não usaram o cão? Por que não usaram bala de borracha? Quando as pessoas colocam essas informações e na mesma postagem, no mesmo vídeo, colocam a distância que que o Wesley estava do time, ou seja, naquele perímetro interno ali, eu fico olhando assim, a ignorância das pessoas em tentar avaliar um cenário de crise sem o mínimo conhecimento. Uhum. Velho, naquela distância, um disparo de borracha não tem efetividade alguma. Tá? Um cão, para transcorrer aquele espaço, poderia desencadear uma sequência de disparos do próprio Wesley. E aí, vamos fazer uma virada de chave. Né? Vamos tentar fazer uma engenharia reversa aqui. Então, eu coloquei no texto: se um disparo do Wesley atinge um cinegrafista, inclusive várias emissoras elogiaram a atuação das suas equipes de cinegrafistas, pelo ângulo, pela imagem, Aham. por tudo que conheci. Então, assim, eu fico olhando, cara, é muito urubu, cara. É muito urubu voando em cima de um fato. Sabe, assim, é complicado. Chegou no limite onde ninguém queria, eu garanto isso a você falando como policial, falando como uma pessoa que atendeu muita ocorrência. Inclusive, eu postei ontem um TBT de uma ocorrência de 2016, em que um dos reféns fala para mim exatamente o que eu estava sentindo na hora. Né? Ele pede para eu cuidar dele porque ele tem família e filho. Ele não sabia ele que tinha deixado a minha casa com minha esposa num pós-operatório e meu filho recém-nascido. E eu estava lá Caramba. negociando pela vida dele. Sei nem quem era, Uhum. cara. Mas Caramba. enfim, salvamos. 14 reféns de socorrência, 3 marginais, Nossa. 17, 18, 19 vidas ao todo. É, Conseguimos salvar isso aí. eu não sei qual Mas foram. ninguém, Não pode ninguém falar, Rafa. conseguiu. Olha, ninguém, absolutamente ninguém, nenhum policial queria estar naquela situação, queria estar atendendo aquela ocorrência. Velho. Infelizmente é isso. Chegou no limite, tá? Chegou no limite onde qualquer pessoa, qualquer ser humano, iria efetuar os disparos. Sim. Chegou a um ponto que, infelizmente, foi feito o disparo, foi feito o atendimento, foi feita a remoção. Infelizmente, ele teve as paradas no processo de atendimento já no ambiente hospitalar e, infelizmente, faleceu. Eu sei que isso aí é apenas um estopim que se acende, né? Aliás, que já vinha chegando e chegou no detonador, que desencadeia ali uma série de processos psicológicos em massa, né? Sim. Pela instabilidade do Suicídio momento onde o causa cara isso também. esteve.
Isso é meio todos os estudos têm relação a suicídio. Nos Estados Unidos tem muito também sobre até a própria exposição, por exemplo, de school shooting, sabe? Quando os caras entram da escola e tudo mais e atiram. A mídia ela tem ela é instruída pelo próprio governo americano, pela Homeland Security, sabe? Essa galera mais na área de segurança doméstica e tudo mais dos Estados Unidos, a ter muito cuidado em transmitir muitas dessas notícias, porque acabam influenciando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Suicídio é a mesma coisa também. Se a pessoa ela tem tendência a atitudes suicidas, ela vê alguém se suicidando em determinadas situações, ela vê talvez uma glória em relação, uma glória entre aspas, não é essa palavra certa, mas e também outros atos de violência também causam que outras pessoas queiram também fazer outros atos de violência, não contra outras pessoas, mas às vezes apenas contra ela mesmo, mas assim, de alguma forma ou de outra, um ato de violência, mesmo que seja para si mesmo, acaba atingindo outras pessoas, né? E outra coisa que eu não sei se você tem informação são as palavras que ele dizia durante a negociação ali à noite. Porque eu sei que ele falava palavras de ordem, né? Antes dele chegar ali naquela parte que eles já estavam fazendo a negociação ali, onde estava a equipe. Então, são duas perguntas, na verdade. Então, eu não sei quais essas palavras, não sei se tem essa informação sobre o que ele falava, porque tem muito sobre... Uma vez eu já li sobre, já conversei uma vez sobre também algumas palavras, algumas situações onde a pessoa, durante a negociação, se ela fala algumas palavras, são palavras muito chaves em relação à negociação. Lembrando aqui que eu não sou Isso. especialista em absolutamente nada, mas quando nos Estados Unidos acontece muito quando o cara está sendo abordado, tendo uma negociação e ele fala que eu não vou voltar para a prisão, eu não vou ser preso. Então, quando ele fala algumas dessas palavras, principalmente nesses estados onde as penas são muito altas e tudo mais, ele sabe que ele vai pegar tipo uma perpétua. Então, quando o cara fala isso, já é uma chave na cabeça do policial, porque ele fala, meu, esse cara vai fazer de tudo pra matar algum policial ou pra, meu, não ser preso. Então, quando ele fala, I'm not going back, ou ele fala, eu não vou ser preso, eu não vou voltar de jeito algum. Tipo, aquilo é uma chave pro própria equipe que, meu, a situação vai piorar. Existe até nos comentários, se Isso. você for no Police Activity, sempre tem alguém comentando, meu, quando alguém fala tal coisa, você pode saber que, tipo assim, o cara realmente ele não vai voltar. Quando o policial ele tenta se comunicar, o cara fala, fuck you, eu não vou falar com você. Então você já sabe que a situação vai ser séria. Então eu não Exato. sei quais são as palavras que ele disse, não sei se você tem informações sobre isso. Outro procedimento que eu discuti também com meu amigo, a gente estava falando sobre o uso de viatura blindada para poder fazer a negociação. Eu não sei a disponibilidade da Polícia Militar da Bahia. Obviamente também eu não quero jogar bananas na ação e falar que é porque que eles não usaram, entendeu? Tipo, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Mas assim, se essa seria o procedimento melhor pra ser feito ou algo do tipo. Não falando assim dessa forma, tipo, o que era pra ser feito, o que era pra ser deixado de ser feito. Que eu acho isso meio estúpido, principalmente vindo Uhum. de um podcast como esse. Mas, assim, nesse sentido, não sei o que você tem a comentar sobre. Mas eu entendi perfeitamente, Rafa. Veja só, é um cenário extremamente instável, cara. É tanto que se você vai pegar a doutrina do FBI, ele fala, né? A crise ela é um evento ou uma situação crucial que exige uma resposta especial da polícia a fim de assegurar uma solução seja ali, digamos que aceitável do ponto de vista ético, moral, legal, enfim, a aceitabilidade ela é o fato se a gente consegue fazer uma ação em que a resposta é aceitável de forma legal, moral e ética, fechou. Essa é a ocorrência perfeita. Mas é a ocorrência que 3 dias depois ninguém vai lembrar mais. Ao passo que uma ocorrência ruim, ela faz aniversário todo ano. Todo ano alguém lembra. Uhum. Se eu for voltar a São Paulo aí, infelizmente, por mais que a família de algumas vítimas tenha se encontrado com a família de alguns atiradores, alguns policiais que participaram da ação, perdoado, enfim, mas todo ano alguém bota lá, hoje faz X anos que aconteceu tal fato. Ele fala, Uhum. isso aí Então, assim, é bem complicado uma rápida invasão no quarto aqui da minha filha. Não tem problema. Isso faz parte do podcast envolvendo criança Claro. mesmo. Ainda mais numa sexta-feira à noite ainda. Não é a sexta-feira.
Meu, mas eu. Ninguém viu ela subindo, ela tá aqui do lado. Fica tranquilo, tá? Então, voltando lá. Palavras que ele falou. Eu não peguei os casos que os vídeos, enfim, me debrucei sobre eles para tentar pegar uma palavra-chave. Enfim. Os vídeos que todo mundo viu são aqueles Uhum. vídeos que falam palavras de ordem e tal, 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 beleza. Mas aquele conhecimento, aquelas expressões ali, elas são relativamente, como é que eu posso falar assim, vagas para um processo de negociação. Quem olha faz assim, pô, esse policial está fazendo isso por quê? Não porque ele está cansado de oprimir, ele está sendo perseguido. Beleza, você começa a colocar várias interrogações. Será que é isso? Será que é aquilo? Então, assim, as palavras dele não são claras em relação àquilo. Ao mesmo tempo que essas mesmas palavras que ele fala, né, acaba se enquadrando, mais uma vez eu falo, dentro das características do suicide by cop, Uhum. onde a pessoa quer atingir algum, é duro para alguém que está ouvindo isso concordar comigo, mas eu estou dizendo assim que o que aconteceu se encaixa, se Sim. é ou não, só investigação para saber, mas se encaixa perfeitamente. Então, a pessoa que apresenta algum problema de ordem pessoal, uma pessoa que não estabelece um canal de comunicação com expressões com nível de razão, assim que eu falo com motivo específico, pá. Essas características elas se encaixam dentro do processo do suicide by cop. Então, Uhum. mais uma vez eu falo, se é ou não, enfim. E as pessoas falaram muito das possíveis alternativas a serem utilizadas, cara. Por que não usou um helicóptero para distrair e jogou o cão para fazer isso? Ou negociou mais? Ou, enfim, cara. É tipo assim, imagine que você é um médico e eu estou chegando agora dizendo, isso aí não é bolia pulmonar não, isso aí é um cansaço só. O médico vai olhar para mim e vai dizer exatamente isso. Você é médico, né? Uhum. Ele vai dizer para mim isso. Você é médico e E aí eu vou dizer, não, não sou não, mas eu li isso aí em algum local. Não, meu filho. Aí ele vai dizer, isso aqui é assim, sensato. Se eu chegar e disser, o remédio jurídico para essa ação aqui é essa, o Sim. advogado vai olhar para mim e vai dizer, você é advogado? Eu vou dizer, não, eu sou policial, mas eu li que isso aqui é o correto. Aí o advogado vai dizer, não, meu filho, é aqui, assim, é sensato. É, Mas todo mundo quer, né, ser um especialista em segurança sim. pública. Todo mundo quer apontar. Às vezes É o por que isso a que eu até tomei pessoa acha cuidado. que não é. É isso. Nós que estamos em casa, eu não posso falar, por ética profissional, eu não posso falar sobre cavalaria, por exemplo, porque eu não tenho nenhuma qualificação nessa área de policiamento, nessa Uhum. modalidade de policiamento, eu não tenho. Então, assim, qualquer coisa que eu fale pode ser facilmente rebatida por alguém que tem um argumento técnico. Ponto. Por que não Oh, usou uma viatura blindada, que foi a sua colocação? sim, é justamente o que eu queria explicar até. Não, Como você estava é, falando, às vezes a gente. Porque a gente viu em algum lugar. O meu caso foi exatamente isso. Eu vim em algum lugar tipo, eu trago isso e eu falo, meu, por que não foi isso. utilizado isso? Mas não de uma forma trazendo a solução de algo que já aconteceu, entendeu? Eu falo, mas por que os caras não utilizaram um carro de blindado, entendeu? Dessa forma, entendeu? Não, Mas mas assim, tra- eu trazendo de uma forma mais, sabe? entendo, eu entendi perfeitamente. O que eu quero tentar explicar para as pessoas que vão ouvir esse podcast é justamente isso. Nem tudo é tão fácil quanto a gente imagina. Por Uhum, exemplo, se eu coloco uma viatura blindada e caminho em direção ao policial, ao Wesley ou qualquer outro evento crítico que aconteça, e eu preciso dizer aqui uma coisa para você, Rafa, esse evento na Bahia, dentro dos grupos de estudiosos, na parte de gerenciamento de crise, não tem, ninguém recordava de nenhum fato dessa magnitude, não. uhum. Então, assim, nem, aspas, jurisprudência a gente tinha para esse tipo de fato, mas a gente tinha que adotar, a gente fala polícia, teria que, tem que adotar a ação e ser assertivo nessa ação em poucos minutos, ou horas, né? Enfim. E tu fala assim,
Se a viatura blindada tivesse ali, mas o causador do evento crítico não permitisse a aproximação dessa viatura. Ah, mas não é blindada? Podia avançar. Tudo bem. E se ele atira para um dos lados e atinge alguém? Uhum. Nós quebramos uma linha de comunicação extremamente importante na negociação policial e tivemos uma consequência ruim. Quem vai responder? Polícia. Sim. Se a equipe avança e consegue fazer a neutralização do Wesley, não fez mais do que o trabalho. Neutralização sem morte do Wesley, não fez mais do que o trabalho. Se a equipe consegue avançar e neutraliza de forma letal o Wesley ou qualquer outra pessoa causadora do evento crítico, o que é que iria acontecer? Excesso, covardes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vários adjetivos iriam surgir, serem atribuídos à polícia militar. Então acaba, velho, que é tipo assim, você vai ter que adotar, dentre essas opções aí, uma alternativa que não seja nem 8 nem 80, como diria o ditado popular. Você vai ter que adotar alguma coisa aí que resolva. Assim vai. Então, tinha essa viatura blindada? Sim ou não? Beleza, primeira questão respondida. Dava para usar? Sim ou não? Como seria? Entende que são várias camadas que devem ser analisadas, né? Não é só tem, usa. Não entendi, desculpa. Tipo assim, as pessoas acham que ter um recurso é usar esse recurso de qualquer forma, né? As pessoas não Entendi. conseguem entender Uhum. possivelmente alguma coisa que saísse errado do planejamento ali. Então, é uma viatura, é um helicóptero, é uma, aspas, bala de borracha, é um ataque de um cão policial, é alguém com um buquê de flores, alguém soltando pombinhas da paz, Uhum. enfim, é complicado, não é É, só ter o recurso. muita gente falou também de usar muita gente falando sobre o cachorro e tudo mais, mas as pessoas esquecem que Isso, cachorro também é um policial, né? É um valor do Estado. Ele é, isso. ele é um policial, antes de tudo. Então, tipo, não é simplesmente algo descartável. Não é um robô que ele vai ser enviado ali, se ele levar uns tiros, tá tudo bem. E sem dúvidas, que nem você falou, meu, se enviasse o cachorro ali, provavelmente ele ia abrir fogo contra o cachorro, contra a guarnição, vai. Meu, como a gente vai saber disso algo que já aconteceu, né? Então, Exato. acho que esse cuidado que tem que ter justamente em algo que já aconteceu, né? Mas assim, tirando de lado um pouco até a situação do que já aconteceu, e voltando ao que a gente estava falando sobre, né, a preocupação em si da comunidade, eu acho que tem que ter uma intensidade. Eu acho que, infelizmente, a gente acha que foi. Eu ficava pensando, será que isso vai ser o suficiente pra galera dar uma acordada e tudo mais, nesse sentido de saúde emocional e tudo mais? A princípio, não. A princípio, as pessoas ainda assim é meio que um tabu dentro da comunidade operacional, policial, até mesmo de Forças Armadas. Em si, você vê a quantidade de suicídio também que tem em Forças Armadas, isso é muito grande, acontece Exato. bastante em Forças Armadas. Uhum. Mas dentro da instituição policiais, tanto Polícia Civil, a gente. Eu esqueci. Ô, Rafa, Pode falar. tem um artigo, eu acho que é do agora, Rafael Caripani, eu acho. Ele falando exatamente de um estudo que foi feito na ouvidoria de São Paulo, né? Eu acho que 2017 o estudo, mais ou menos isso. Ele relembrava que a taxa de policiais que cometeram suicídio, né? Eu estou falando suicídio, ele pode cometer o suicídio propriamente dito dentro de casa, Uhum. no carro, na rua, enfim, já tivemos. Todo policial que está ouvindo esse podcast, infelizmente, conhece alguém que cometeu esse suicídio, tá? Para que alguém da área médica, da área de saúde que escute esse podcast, para que você entenda bem o que a gente está falando e o que a gente está tentando mostrar aqui para o pessoal, é que o pessoal da área médica, nesse contexto de pandemia, vendo falta de material, vendo pessoas sofrendo, vendo tudo,
vocês estão sentindo mais do que qualquer outra época da sua fase profissional. Vocês estão sentindo mais dor, principalmente pelo sentimento alheio, do que outra fase profissional. Só que é exatamente o que a gente está passando. Esse contexto de pandemia, esse contexto de instabilidade, né, financeira que muita gente está passando na população, repercute também nos policiais. Pô. Esses problemas, além de você chegar no teu dia a dia já corrido, de teu dia muito impactante, de ter dia que você não se depara com nada, mas tem dia que você se depara com 3, 4 ocorrências bizarras, que você chega em casa, toma banho, mas aquilo não sai da sua cabeça. Aquilo ali vai virar doença. Então, o que a gente está falando aqui é a pontinha do iceberg, cara. É a ponta do iceberg. O Rafael Cadipone falou no artigo lá. Em 2017, 16 policiais militares e 10 policiais civis cometeram suicídio. Em São Na Paulo. onde? São Paulo. 2017. 26. 2017. 26 policiais. Ou seja, dá uma média aí de quanto por ano? Eu vou até... Meu, assim, eu tô levantando essa estatística do primeiro semestre junto com um amigo meu. A gente vai fazer a gente vai fechar, né, meu, essa estatística em junho. Acho que em junho que fecha o primeiro semestre. Talvez, não sei, sou burro. Aí a gente vai fechar e vai apresentar. A gente vai fazer uma postagem e tudo mais. Vai tentar dar um impacto na comunidade em relação a isso. Mas até agora, assim, é um número ridículo. Eu não quero dar em números assim exatos, mas assim, todo dia a gente manda, ele me manda, tudo mais, fala, meu, mais um. Cara, Teve uma semana, início de... Olha, eu posso estar enganado. Porque eu sou esquecido, além de boa, eu sou esquecido. Mas acho que no começo de março, eu acho que em uma semana, eu acho que foi uns 4 ou 5 casos, assim, tipo... Todo dia, tipo, meu, mais um. Foi, tipo, uma semana, início de março, foi, 5 casos, assim. E são casos diferentes. São, tipo, por exemplo, tanto de pessoas que estão na reserva, quanto, por exemplo, vou dar um exemplo de um caso que o policial, ele matou a esposa dele e depois ele se matou. Então, também, tipo, é um caso além. Então, tem o caso de homicídio e ele tira a própria vida, entendeu? Tipo, são um dos casos que acontece, entendeu? E às vezes nem entra na estatística pelo fato dele ter tirado a vida da parceira dele, né? De algum problema, meu, conjugal, eu faço a mínima. Mas assim, foi uma semana assim que eu falei, meu, como assim? A gente tá comentando, cara, não tem nem zero estatística disso, não tem, tipo, numeração disso. Absolutamente ninguém fala sobre isso. E a polícia meio que fecha os olhos em relação a isso. Tipo, tem um ou outro programa de conscientização, mas não é grande coisa. Eu não vejo isso como um destaque. Mas é gravíssimo, né? Se você parar pra pensar. Pois é, eu achei aqui um recorte, na verdade, do artigo, e ele diz assim, né, que, na verdade, foram exatamente 16 policiais militares e 10 policiais civis cometeram suicídio. E mais 12 policiais militares e 4 policiais civis morreram em serviço. Ou seja, nós temos aí uma média de 3,5 policiais mortos por mês no ano de 2017 em São Paulo. Então vamos lá. Fora essas pessoas que morreram de alguma forma, imagine as pessoas que ficaram. Essa pessoa que morreu, como você falou há pouco, essa indução ao suicídio, ainda que de forma indireta, né? Uhum. Uma pessoa que está do teu lado, passando pela mesma dificuldade que você passou, ela comete suicídio. Aí você olha pro lado e faz, a mente humana é uma merda. Você pode olhar pro lado e dizer assim, pô, ele tá livre de todos os problemas, matou e acabou. Galera, a pessoal do espiritismo aí vai dizer, não, vai vir em outra vida, ou vai ter que, enfim, essas evoluções. Não vamos entrar na esfera religiosa, mas o cara pode dizer assim, pô, fulano que estava aqui do meu lado cometeu um suicídio, daqui a pouco todo mundo esquece, e ele se livrou daquele problema, não ia resolver mesmo. E aí aquela informação fica martelando na cabeça dele. E aí, cara? Né? E aí tem um trecho que eu grifei também, que o Rafael Cadipani ele fala assim, a situação cotidiana dos policiais paulistas e brasileiros requer muita atenção. Primeiro, realizam um trabalho
em que estão cotidianamente em contato com profundas dores e tristezas. Policiais lidam com aquilo que é exceção para a maioria, né, das demais profissões, enfim. Homicídio, estupro, ações de pedofilia, brigas e tantas outras situações complexas fazem parte do cotidiano do trabalho desses profissionais. E você se depara com algumas ocorrências no seu cotidiano policial que elas são idênticas ou quase idênticas ao que você está vivendo. O seu dia de você é policial. Então essa memória, cara, criada num momento de um forte impacto psicológico, ela é considerada uma memória de longo prazo, uma memória de longa duração. O que a psicologia fala de a memória, né, o estado dependente a memória dependente de estado, né? Ou seja, algumas memórias elas são sedimentadas Sim. no nosso cérebro, e o processo que ela é sedimentada é diferente de qualquer outra. Como, por exemplo, você comer um chocolate e guardar o gosto do chocolate, aquela sensação prazerosa, etc. Enfim, essa memória traumática ela não é sedimentada da mesma forma que você está comendo, por exemplo, um chocolate. E quando você se depara com alguma coisa que relembra isso aí, essa descarga hormonal, digamos assim, altera o teu fluxo. Só que isso se repete muitas vezes na vida policial. Então, Raramente cara, uma situação traumática recalcada. Tipo, não muito é, olha, difícil. eu vou lhe falar uma experiência minha, experiência profissional. Num bairro aqui da cidade de João Pessoa, nós atendemos uma ocorrência, nós estávamos com o alto comando da polícia na época, e nessa ocorrência o que aconteceu? Um pai esfaqueou e matou a filha grávida de 8 meses Jeez. porque ela não queria assumir o relacionamento com ele. Entenda, o pai queria casar com a filha, né? A filha não Ela tava queria grávida de casar com o quem? pai. Ela estava grávida de outro homem. Ele pegou Nossa. uma faca e esfaqueou. E quando a gente ia passando na rua, uma pessoa disse que o fato estava ocorrendo na última casa daquela viela, né? Então nós partimos para lá. Quando a gente entrou, montou uma rápida estrutura e fez a tomada da porta da casa, digamos assim, para combater de fora. A cena que a gente viu foi o pai todo ensanguentado, com a faca na mão, tentando pular uma janela. Desculpem a palavra que eu vou usar agora, mas ele disse assim: puta que pariu, vocês saíram de onde? A palavra que ele disse. E parte da atenção era dedicada a ele, parte da atenção era dedicada à mulher que agonizava em cima da cama. Só que nessa mesma época, minha esposa estava grávida, velho. E quando eu cheguei em casa, pra mim tinha sido, aspa, mais uma merda que eu tinha assistido. Né? Que eu tinha tentado, enfim, morreu a criança, morreu a filha, o cara foi preso em flagrante, o disparo foi efetuado, ele se entregou, nós colocamos ali luva de procedimento, fizemos o uso da algema, contemos e levamos para a delegacia. E, pô, ficou a merda na cabeça o resto do serviço. Só que quando eu chego em casa e eu me deparo com minha esposa grávida, aquela memória veio à tona, velho. Assim, eu travei, eu fiquei olhando para ela assim, travado. E ela disse que foi. Eu disse, o que foi? O que foi? Ela chegou perto e disse, o que foi? Alguma coisa? Eu disse, não, nada não, eu tava lembrando de alguma coisa do serviço aqui, tal, tal. Documento que eu tenho que entregar. Então eu absorvi essa facada sozinho, né? Mas esse fato, ele ficou na minha cabeça durante muito tempo. Então toda vez que eu vejo algum fato que envolve uma pessoa grávida, eu lembro. Eu lembro desse recorte aí. Então assim, quantas vezes os policiais não passam por isso no dia a dia? E eu Sim. não era de unidade de rua, eu era de unidade de operações especiais que estava, por um acaso, passando naquela quebrada ali. É uma bola de Caramba. neve, Rafa. Ainda mais porque estresse pós-traumático é algo Uhum. muito vago no Brasil ainda. Não digo na área de psicologia em si, porque estresse pós-traumático ele abrange muitas situações. Vários trabalhos, vários serviços e várias situações de vida. Mas a parte operacional no Brasil não tem, porque o Brasil não está em guerra há muito tempo. O Brasil ele tem a guerra não né, declarada contra o crime em si,
Mas assim, os Estados Unidos, os Estados Unidos, o Reino Unido e outros países da OTAN só foram evoluir nessa parte de estresse pós-traumático depois da guerra do Iraque, depois do início da guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, porque até a guerra do Golfo, o Kuwait, Vietnã, a gente já viu isso e tudo mais. Cara, um dos filmes que mais remetem ao estresse pós-traumático é o filme mais conhecido, que é o Rambo. O Rambo 1 é um dos primeiros, se eu não me engano, tem um filme antes, talvez, mas acho que o primeiro filme que eu me lembre que retrata estresse pós-traumático foi justamente o Rambo. Meu, se você não assistiu o Rambo, por favor. Mas assim, o Rambo, Não, toda criança ali que teve mas a na galera infância dele milenal que nasceu em passou. 2000... É verdade. A galera que não botou a faixa vermelha na cabeça e um pedaço de pau na cintura pra dizer que Meu... era a faca do Rambo, pô. Sim. Nem Não, correu em mas... cima de muro, enfim. Até porque quando é a primeira vez que você assiste, eu pelo menos foi a primeira vez que eu assisti Rambo, eu não fazia ideia. Hoje, se eu assistir o Rambo de novo, eu falo, meu, tipo, eu entendo agora, tipo assim, os flashbacks que ele tá tendo, eu entendo tal coisa. É o primeiro filme a retratar estresse pós-traumático nesse sentido. E no Brasil não tem muito um estresse pós-traumático, é um estudo pós-traumático a pessoas na área de segurança pública, porque talvez ninguém, sei lá, colocou a mão e falou, meu, o que? A gente vai começar a estudar isso. Por que grande parte de alguns policiais eles têm situações estressantes? Por que eles passam por... começam a ter situações, por exemplo, ter uma extrema ansiedade, ter... Exato. deixa eu ver outro sintoma. Um sintoma bem grave, além da ansiedade exacerbada, que é uma ansiedade muito grande. Tem também o excesso de agressividade, né? Supervigilância. Supervigilância já faz parte do serviço por si só, que quando você... Ainda mais se você é um cara louco mesmo, assim, tipo... Meu, você já é total supervigilante, entendeu? Se for um cara, tipo, que é bem preparado mesmo, que é bom você ser uma pessoa supervigilante, mas assim, a partir do momento que o estresse ele já começa a realmente atingir você de maneira firme, a supervigilância ela se torna doentia. Você começa a ficar extremamente doentio. Então, Exato, você não está numa condição de normalidade, você está. O cortisol ele é bom até certo ponto. sim. Depois disso, existem as reações psicossomáticas que vão desencadear uma série de reações, inclusive morte. Pô. Sim, meu, e tudo afeta. Assim, energético, cafeína, droga, álcool, tudo Velho, isso. tu falando energético, eu tomando energético de Não, eu bolacha. também, meu, eu me entupo de energético. Meu, Pô, quem me tu foi conhece, pra ver aqui. os meninos que me conhecem, Pô, meu, eu compro fardo de energético. Mas assim, eu pago o preço. Eu dois. pago, meu, corpo inteiro inflamado, meu, de energético. Estresse, tremedeira, meu, dificuldade pra dormir, energético. Eu tenho, meu, Ô, se cuida. tudo isso afeta. Ô, Rafa, exatamente. Você falou muito bem da questão do estudo do estresse pós-traumático, né? Mas no Brasil não é algo que vem em ascensão, graças a bons nomes, né? Que vem se debruçando sobre essa temática aí. Temos excelentes profissionais que já estão alertando isso aí, mas eles estão ainda numa esfera que, digamos que não é institucional, digamos Sei. desse modo. Ao passo que quando você pega a literatura americana, por exemplo, o On Combat do Grossman, você vai ver o Grossman fazendo estudos, citando diversas literaturas direcionadas a isso aí. No primeiro capítulo do livro, quando ele fala da fobia universal humana, ou seja, a agressão interpessoal, a morte ou matar outra pessoa, né, que ele classifica como escala de resposta fóbica, ele fala do Manual Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais, né? Ele fala que na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e na Guerra das Coreias, o número de soldados que deixou as linhas de combate por problemas psiquiátricos são, ou foram, na verdade, né, colocando esse tempo verbal aí, maior do que o número de policiais, de militares que morreram no confronto. Pô. Então, você para e fala, porra, é complicado você parar e analisar um negócio desse. Mas é maior do que o número de pessoas que morreram, né? Sim. Enfim. E esse camarada, ele vai voltar para a sociedade. Em algum momento, assim como o policial, ele vai voltar para a sociedade, né? E aí? Sem dúvidas, a saúde, o estresse pós-traumático
e o brain, eles têm uma nomenclatura para um novo problema que eles têm lá, que é o dano traumático cerebral. Eu não sei se é essa tradução literal, porque lá como eles estão muito em guerra, por exemplo, eu conheço um cara, ele, além do estresse pós-traumático, tem também esse brain damage que eles recebem por conta de Uhum. blast, né? Então, por exemplo, é recomendado, por exemplo, utilizar o Carl Gustav, que é um anticarro, umas 2 vezes. Então já teve deployment que ele usou 6 vezes, 7 vezes no dia, Nossa. entendeu? Então ele falou, meu, quantos disparos os caras fazem por dia? Assim, quantos disparos os caras fazem em um treinamento? Quantas granadas explodiram perto? Quantas bombas explodiram perto? Entendeu? E isso, juntando com o estresse pós-traumático, meu, isso causa um damage muito grande. Até o dia que o cara tá na casa dele e ele erra a boca quando ele vai comer. Então, quando ele vai levantar o garfo, Nossa. ele, meu, errei a boca. O que tá acontecendo? Então ele vai entrar dentro de uma porta e ele erra a porta. Então, meu, isso acontece direto. Tem gente que, assim, existem instituições de pesquisas determinadas justamente por esses. Porque vira o combo, né? Vira o combo de estresse O pós-traumático. meu sonho Hã? é um sonho que eu tenho. Eu já passei da metade do serviço policial, graças a Deus. É um sonho que eu tenho é ver, né? Não só a minha polícia, né? Mas como o agente de segurança pública, o militar das Forças Armadas, ser assistido, né? De forma digna pelo Estado. Pelo mesmo Estado que colocou ele na merda para resolver o pepino de todo mundo, de tudo e de todos, né? E cobrando uma resposta com máxima perfeição e com o mínimo de recurso, né? Que parece a lei de licitação, né? Nossa. 30, 80, 30, 70, enfim. Eu vou te dar 20% de recurso aqui, tu tem que atingir 70% de perfeição. Então, eu lembrei agora, também tem outro estudo, eu acho que especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial. O Grossman também fala no livro. Eu estou falando de Segunda Guerra Mundial porque são estudos sobre a mente humana de pessoas que, né, que existem, como eles falam também, de feridas psiquiátricas, né? Divisões perdidas. Ele fala que aproximadamente 504 mil homens, né, eles foram afetados pelo colapso psiquiátrico. Deixaram divisões perdidas. Meio milhão de soldados sequelados, né? Fora outros dados Primeira da. Guerra, meu, imagina a Primeira Guerra. A Primeira Guerra tem uns números bizarros, assim. Se pegar a Primeira Guerra, os números são grotescos, não só de problemas cerebrais, como problemas emocionais também. É gigantesco, é muito grande. Até na Guerra Civil Americana, uma vez eu já vi um estudo por que tinha tanto criminoso, por que tinha tantas pessoas fora da lei, por que vai passar uma moto fazendo muito barulho aqui na frente de casa. Ou não? Por que tinha pessoas que Faz parte. cometiam tanto crime sexual, assim, porque o Velho Oeste, até uma pseudo-lição de história agora. O Velho Oeste, ele era um ambiente extremamente sombrio, era extremamente sério. Porque pós-guerra civil, a quantidade de soldado maluco solto por aí, tipo, era gigantesco, era muito grande. Então por isso tinha muito fora da lei, tinha muito crime sexual e etc, etc. E isso acontece no mundo todo, não é exclusivamente dos Estados Unidos. Eu acredito que no Brasil também, meu, quantas guerras o Brasil já passou também no passado e tudo mais. Meu, muito grande. É muito. E eu acho ainda que, como outras coisas ainda estão em câmera lenta no Brasil, algumas coisas ainda estão, né, em 2006 ainda, a parte da saúde emocional, assim, eu não sei. Eu sempre falo assim, eu deixo bem claro que eu não tenho conhecimento de algo relacionado a isso. Se alguém tiver, por favor, me mande uma DM, me responda, marque alguém que realmente tem um estudo relacionado a isso, tem alguém que se preocupa e realmente se foca nisso, porque eu, particularmente, não conheço nenhum tipo de programa ou de alguém que realmente se empenha ao cuidado emocional ou saúde emocional, mental de pessoas na área de segurança pública. Rafa, veja só, quando a gente faz um contraponto, na verdade, um comparativo, contraponto não ficar na mesma. Quando a gente faz um comparativo entre os estudos americanos na época das guerras e a realidade policial brasileira, parece que você está lendo Arte da Guerra, extremamente atual, né? Então, quando você, por exemplo, durante esse estudo de visões perdidas, tem um fato lá que ele
analisa militares que foram deixados no fronte ali da batalha por 60 dias, por 90 dias, e desses, 98% chegaram a se tornar uma vítima com ferida psiquiátrica. Então, peraí, mas pode dizer assim, o policial, ele não tem esses 60, 90 dias direto na rua, não. Meu velho, existem policiais que trabalham quase todos os dias para complementar uma renda, para poder se esconder de algum problema, seja qual motivo for, cara. Tem policiais que trabalham quase todos os dias durante um ano letivo. 365 dias, o cara trabalhou os 300. Ele talvez não trabalhou o ano full completo porque a legislação não permitia que ele entrasse na escala. Não, E aí você imagina. pergunta, Hum, e aí você pode fazer assim, se esses 98% de militares que passaram 90 dias no confronto tiveram essa sequela, imagine esses policiais. Ah, mas lá eles iam à morte todo dia. Velho, você não conhece. Se você está dizendo que há uma diferença, você não conhece a realidade policial. Já se imaginou dentro de uma patrulha em alguma comunidade do Rio de Janeiro? Entende, cara? Assim, os mundos não são paralelos, não. Eles são o mesmo mundo, com fardas, cores, pessoas diferentes. meu, é muito vasto o número, assim, é muito grande a discussão em relação a isso. Eu tava até pensando que eu tava conversando esses tempos com meus amigos, a gente tava falando sobre o tratamento utilizado lá fora. Um dos grandes diferenciais que vem ajudando na parte emocional dos policiais, que hoje em dia tem até, eu até comentei no podcast sobre que tem umas brands, então tem umas marcas que só focam na parte de saúde emocional e saúde, na parte de saúde física e tudo mais. Então, eu não sei como vai ser o tratamento aqui no Brasil, até se pensar bem, tipo, porque a terapia ela ajuda muito, mas às vezes existe muita parte do tempo, existe muita parte da disposição também, né, do policial Tá? ou do membro, né, de poder ir numa terapia, ter uma aproximação melhor. Eu acho que a parte de amizade em si, a parte da comunidade, de falar, olha, meu, tipo, se estiver passando por algum momento, a parte de atividades também, lá eles trabalham com muitas atividades de caça, atividades de, até mesmo de tiro, de, meu, assim, uniões, assim. Aquilo não é um foco, não é um tratamento clínico. É um tratamento muito mais amigável, é um tratamento onde pessoas se reúnem, pessoas da mesma tribo, da mesma gangue, entendeu? Pessoas que, meu, tanto civis quanto militares, quanto policiais se juntam ali, eles falam, meu, a gente tem um problema, vamos conversar sobre esse problema em volta de uma fogueira e talvez a gente vai dar uns tiros por aí e tudo mais. Então, tipo, tudo de uma forma mais amigável, de uma forma mais. Isso é até perigoso, esse negócio de dar tiro, né? Chris Kyle que. O quê? Pô, você vê. Ah. O Chris Kyle, o sniper americano, Sim, ele foi. sim, Ele, com a maior boa vontade do sim, mundo, ele sim. foi ajudar um veterano de guerra, mas foi morto, velho. E é uma Então, interação assim, que dá certo. Dá muito certo lá, mas isso. tem essas exceções de pessoas que estão extremamente Isso, doentes, velho. eu aproveitei eu mencionei isso aí porque na verdade é um caso extremo, mas né, que existiu e marcou a história dos militares no mundo. Sim, Cara, as pessoas que, como é que eu posso falar? As pessoas que criticaram a ação da polícia, as pessoas que criticaram a ação do Wesley, as pessoas que fizeram live ao vivo, as pessoas que chamaram de covardes, as pessoas que atiraram pedra. Não estou falando de certo ou lado A ou lado B, certo ou errado. Eu estou falando da minha categoria. É uma categoria doente. É sim, uma categoria doente. sim. É uma categoria que precisa de ajuda. E, e, assim, algum médico que esteja ouvindo isso vai dizer assim, pô, mas tem muito médico que também comete suicídio. Tem muita pessoa da área da saúde que comete suicídio, tem um outro profissional que comete suicídio. Assim, tudo bem. Você tem uma, você tem uma causa morte, que é esse estresse pós-traumático de forma acumulativa, chegando no resultado morte, beleza. Mas você não tem do outro lado uma pessoa dando tiro em você.
né? Você não tem do outro lado um inimigo, vou até falar assim nessa classificação, um inimigo que ganha super proteção em alguns casos, e você, de certo, é rapidamente classificado como errado. Uhum. Qual o policial que nunca chegou numa audiência como condutor e saiu como réu? Quantos policiais não já passaram por isso, na verdade? Reformulando a pergunta. Quantos policiais não chegaram numa audiência, eu estou falando já do judiciário brasileiro, a audiência de custódia é um exemplo disso. Né? A audiência de custódia é para saber basicamente, todo policial vai saber até decorado, né? Quais são as perguntas que as autoridades judiciais, né? O pessoal do Ministério Público, os juízes fazem, né? Você foi preso de forma arbitrária, conduzido você de forma tranquila, você sofreu algum tipo de agressão. Eu trabalho na corregedoria, eu vejo vários ofícios chegando do Ministério Público mandando apurar conduta de policial. E na verdade, no final do negócio que você consegue elucidar tudo, você olha e vê que realmente não ocorreu nada daquilo que digamos que eu não estou passando pano na cabeça de ninguém, mas eu estou dizendo assim, que a maioria das vezes você não vê, né, estou falando a maioria das vezes quando tem controle absoluto de informação, você não vê nada de anormalidade em cima de uma prisão. Só que o policial, né, só que o policial fez uma prisão, foi ameaçado pelo vagabundo, chegou na audiência de custódia, está sendo investigada agora uma possível conduta dele contra o marginal. Ele também já está respondendo porque não conseguiu atender alguma outra demanda e ele chega em casa e tem um problema de ordem familiar. Com essa questão de pandemia, ninguém é menino, todo mundo sabe que policial várias vezes tira bico, os estabelecimentos fechados, a galera que tira bico também está tendo que se virar. Entende, cara? Então, assim, as pessoas só estão vendo a pontinha do iceberg, as pessoas não estão vendo a categoria policial como um grupo de pessoas que precisam de ajuda. Né? É, o, é o filho que o pai dele é policial militar na Bahia, é o filho que na escolinha começou a sofrer algum tipo de retaliação da sala como um todo, porque o pai é policial, foi o pai que matou o Wesley. Entende, velho? Assim, tem muita coisa. A galera tá vendo um mar muito azul, mas quando mergulhar não vai ver o fundo. O buraco é bem mais embaixo, né? Não é só uma situação isolada. E assim, é um negócio que a gente acaba. Como você falou, muita gente deve ter esquecido. E, meu, é um negócio que cai em esquecimento. Tipo, o Brasil ele é infestado de situações traumáticas na vida de todo mundo que outras situações traumáticas caem no esquecimento de muita gente, né? Tipo, principalmente se é sobre um policial militar. Que o policial militar ele tá na ralé, da ralé ali de algo extremamente importante, né, na boca do brasileiro por si só. Porque o que é mais importante agora acho que seria, sei lá, o BBB ou, sei lá, outra coisa menos relevante, né? Pois, pois Então, é. meu, eu acho É que. muito, é muito complicado. Rafael. Nós temos uns bons profissionais que precisam de mais força para levar essa bandeira, digamos assim, mais Sim. adiante, né? Infelizmente, os policiais, eles precisam de ajuda, eles estão adoecendo. Sim. Eu acho É que. um, é um, é um, é um grande elo, talvez o elo mais forte da Sim. sociedade, que vai adoecendo, e vai chegar uma hora, também não é assim amanhã que isso vai acontecer, mas vai chegar uma hora que o policial vai olhar do lado e vai dizer assim, eu vou ajudar esse cara que me critica tanto, Hum. aí o cara não executa mais o trabalho preventivo dele, as coisas começam a desandar. E, pô, já, a culpa já tá sendo em cima das minhas costas eu fazendo, imagina se eu deixar de fazer, vai ficar aqui nas minhas costas também. É o fato daquilo, né? A polícia é o reflexo da sociedade. Né? Se a sociedade está muito doente. Exato, exato. O país passa por uma crise moral, uma crise cultural. As pessoas têm que, por exemplo, não vou
citar a Polícia Federal, tá? Mas eu vou falar de uma área da jurisdição da Polícia Federal, por exemplo, universidades federais. E a polícia militar, às vezes, atende, às vezes, quase que cotidianamente, atende ocorrência dentro das universidades federais e, por nem é área da Polícia Militar. Mas, às vezes, o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Federal é menor, a Polícia Militar vai lá para dar um apoio. E acaba que essa ocorrência ela ganha desdobramentos ruins para o policial militar que foi ajudar uma instituição que não era nem responsabilidade dele. Então você vê assim, eu estou falando vários exemplos que respingam ou batem forte em cima do policial militar, Sim. que as pessoas às vezes esquecem por estarem confortáveis dentro de um gabinete, por estarem confortáveis com o ar-condicionado, enfim. É muito complicado. Como eu falei, o Iraque, o fundo desse oceano aí é muito fundo mesmo. Consegue ver botando a carinha embaixo d'água. Você tem que entrar, mergulhar e nadar para baixo para tentar entender o que Sim. acontece. Muito Ah, fácil criticar. vamos ver aqui que, assim, eu pelo menos, assim, o Incursion a gente tem seus projetos aí futuramente pra tentar, pelo menos de uma forma mais efetiva, entendeu? Falar um pouco e tirar alguns projetos que a gente vê lá fora e tentar colocar aqui dentro e tudo mais. Mas assim, são projetos futuros. Ultimamente tá bem difícil com o Covid, com algumas coisas assim. Eu espero, pelo menos, que a comunidade em si ela se situe mais. Pelo menos que a galera que é ouvinte do podcast se situe um pouco sobre saúde emocional, saúde mental e tudo mais. Porque, meu, é algo assim, extremamente sério. Eu já falei isso umas 10 mil vezes aqui no podcast. A gente já fez podcasts falando sobre isso. E, bom, eu espero que, né, de alguma forma essas coisas mudem, né? Pelo menos no sentido de as pessoas olharem de uma forma mais efetiva esse tipo de problemas dentro das instituições. Pois é, cara, eu acabei. Eu tenho um. Eu peguei, na verdade, um livro, Os Policiais Não Choram. Eu até tentei entender. É um assunto que me machuca, sabe? Eu não gosto de ficar me debruçando sobre essa temática, porque eu já perdi camaradas para o suicídio, cara. Já perdi. Sim. Hum. Perdi um major, amigo meu, cara. Gente, que foi meu comandante na época de academia, cara. Caramba. Ele cometeu suicídio. Eu passei, eu sabia que ele morava perto da minha casa, mas ele até tinha me explicado. É assim, assim. Eu estava chegando nessa residência e quando eu passei indo para o quartel, eu vi várias viaturas paradas na rua. Eu disse, pô, aconteceu alguma coisa ali. E mais à frente eu vi o carro do GEMOL, né? Que o GEMOL, no caso, é o da Polícia Científica. A Uhum. remoção do cadáver, né? Aí eu disse, pô, morreu alguém ali. E quando eu chego no quartel, o outro capitão diz assim, tu soube do Major Glauco? E eu disse, sim, sim, sei. Aliás, eu disse, não sabia. Ele disse, não, acabou cometendo suicídio agora de manhã e tal. Enfim. Meu comandante de academia, um camarada que trabalhou comigo nas operações especiais, também cometeu um suicídio dentro de um quartel, no final de um serviço. O 12, né, o Ranieri. Caramba. Esse monstro, ele, vez por outra, ele passa perto da gente, cara. Sim. Passa perto da gente, você olha para um lado assim. Já tem tanta gente jogando contra, esse infeliz do suicídio ainda vem aqui rodar aqui um pouquinho. Exatamente. Já tem. É tanta gente já contra e ainda tem mais essa ainda. E esse é pior, esse é invisível. Invisível, cara. Esse é o pior. Saúde, esse que é o pior de tudo. A parada é invisível, meu. Você não tem o tato daquilo. Você tem você mesmo, mas as pessoas em volta de você, ou às vezes você tá cego demais pra perceber. Então, é tenso, é complicado. Pois é, então, assim, É, as políticas institucionais, elas precisam avançar. Quando isso vai ocorrer, não sei. Nós temos um efetivo muito doente a nível Brasil. E a gente, na verdade, a gente acaba
Quando a gente vê alguém entrando no caminho do suicídio, a gente já olha assim, é aquele cara que começa a se isolar, uma depressão, adoece, uma dívida, enfim. Sim. Eu vou até abrir uma. Me lembrei agora de uma conversa, eu vou abrir aqui uma temática bem. Um cara, bem financeiramente, ele olhou para mim assim e disse: por que vocês não investem o dinheiro de vocês? Eu olhei pra cara dele assim, cara, eu disse: meu velho, você tá falando de um policial como um todo? Ele disse: sim, vocês não tem um salário todo mês. Eu disse: cara, tu tá entrando numa temática de disciplina financeira. Um negócio que nem tu viu na escola, cara. Isso é um problema de educação no país. Sim. Tu quer que agora resolver um negócio que tu errou lá atrás? Então, algumas pessoas, para você ver o nível de alienação, para não chamar ignorância, vou chamar alienação, de algumas pessoas acerca do policial. Funcionário público, todo mês tem seu salário ali e vive nessa escassez de recursos. Eu fico olhando pra cara dele assim. Deu várias respostas, a mais bonita eu não tenho coragem de falar. Mas eu mandei ele para um bocado de canto, assim, a minha mente. E era olhando pro olho dele assim e falando, mandando ele para bem longe dele. Foi pra um bocado de local diferente. Mas, enfim, cara. Só mais um monstro, né? Que Sim. cerca essa categoria. Pô, acho que a gente cobriu bastante coisa em relação a isso. Acho que a gente tem mais a prolongar em relação à saúde emocional e algum desses monstros que abalam a comunidade por si só e também toda tudo, né, meu? Se a gente levar para lado psicológico em si de problemas com armamento e tudo mais, vai até pra parte civil, que agora, meu, enfim, a gente pode criar, puxar mais umas 2 horas de podcast falando sobre isso. Mas ainda mais eu e você ainda, né, meu? A gente começa a conversar e a gente não para mais. Oh. Tem mais alguma coisa que você quer comentar, Rafa? Você quer comentar mais alguma Não, coisa? eu Ou... só queria fechar esse podcast explicando, deixando muito claro o meu posicionamento, de forma técnica e de forma algo pessoal. Eu não tentei alcançar nenhum objetivo específico, né? Uhum. Exceto o de mostrar um pouco o que há por trás da cortina que as pessoas não conseguem ver. Tá? Todos, eu, você e todos os outros policiais sentimos demais o fato que ocorreu na Bahia. Desejar os nossos sentimentos à família do Wesley, os nossos sentimentos à família, Polícia Militar da Bahia, né? Pelo fato, não é fácil, tá? Todo o apoio também ao pessoal do BOP da Bahia, a gente tem que fazer aquilo ali, certo? E espero que tenha atingido, né? Com algumas informações e essa, essa grande massa que ouve o podcast aí, para Pô, que eles abram os olhos e passem a ver os policiais como outra, 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 outra pessoa, outra roupagem, né? E é basicamente isso, cara. É muito difícil falar sim, do próprio problema, né? Porque a gente tem que estar o tempo inteiro não protegendo, e sim mostrando para o pessoal a verdade dos fatos com números, né? sim. Com doutrinas, com legislação, com literatura, enfim. Eu acho que a gente conseguiu cobrir e atender aí Você quer mandar um abraço pra esse objetivo aí alguém? do podcast. Falar da agenda da Argos, alguma coisa? Cara, tá tudo muito Parado. instável aqui no meu estado também, né? Nossa, fale. O mês de março, particularmente, nós adiamos 2 cursos, né, para abril. Agora, um Lowlight e um curso de APH, dado por um operador da Bahia, da Polícia Militar, da Polícia Civil da Bahia. Hum. E tudo muito parado, mas tem podcast da Árvore, né? Agora sai, né? Sério? Sério? Já foi gravado aqui. Isso já foi gravado aqui. 3 episódios já. Vamos só organizar para começar a lançar. Porra. Beleza?
Basicamente é isso. E vem novidade, mas vem novidade na esfera online. Vamos Ó, continuar. falar nisso, aproveitar que você tá aqui, antes que o tema morra, Meu, e a situação lá daquela ocorrência da SWAT lá em Los Angeles? Você viu? Não. Você viu, Não sim. vi. Como não? Eu acho que você até compartilhou. Deixa eu ver. Cara, peraí. Eu posso estar É confundindo muita aqui, né? ocorrência, né? Ah, não. Ah, entendi. Aquele fato onde o policial alvejado, ele é Sim, resgatado pelo amigo, não é esse isso? mesmo, né? Meu, Cara, doideira, né? quando a gente faz o contraponto daquela ocorrência ali com possivelmente a ocorrência do Wesley, a gente olha assim e faz, pô, primeiro, o local, né, onde ocorreu o fato, um ambiente confinado, né, que os policiais tentam escalonar a sua força e o Sim. indivíduo está lá do outro lado efetuando disparo de arma letal. A polícia não pode chegar e usar arma, vindo de cara a arma letal, porque alguém vai dizer assim, por que não negociou, por que não usou bala de borracha, por que não usou agente químico, e o cara tá dando tiro de fuzil lá de dentro da casa. Né? E é bem impactante aquela ocorrência, né? Porque você vê um policial sendo ferido, né? Caindo, o desespero do companheiro que está um pouco mais atrás, tendo que modular, verbalizar no rádio e ter um controle de uma coordenação motora fina, de apertar algum botão específico do rádio, Ah, verbalizar de forma clara e pausada, Uhum. pegar o seu companheiro, resgatar ele, levar ele para uma área, aspas, segura, não é? Eu falo segura porque dependendo do nível de arma e da parede daquela edificação, qualquer arma poderia passar, né? Sim. Drywall, né, naquela Estados Unidos. Então, e depois mostra o camarada ali em cima, né, de um ângulo superior assim, quebrando o camarada que sai com 5 disparos de fuzil de cima para baixo, enfim. Eu tava Pra até. mim, pô, Eu tava comentando com a a. negociação, a negociação ela precisa de um canal de emissão, um canal de recepção. Quando esses dois estão alinhados, há negociação, há um rapport. Quando há alguma quebra nisso daí, o gerente do evento crítico ele vai dizer assim: temos que mudar. E aí essa mudança, né? E aí a gente vai ver teatro de Moscou, né? Vladimir Uhum. Putin tem que decidir ali quantas pessoas vão morrer. Waco no Texas, enfim, em outros casos que ocorreram ali, várias mortes. Esse processo de decisão que tem o fim morte como objetivo é muito complicado para a pessoa que adota, né? Então, assim, Eu vi a ocorrência inteira. lança, o cara lança gás na casa, o cara saiu e ele foi alvejado. Aí algumas Ah, pessoas têm perguntado, não dava para verbalizar ali de cima? Eu digo, dá, com um cara com um fuzil, dá para verbalizar, bro, pô. Ele já eu atirou vi. duas. O camarada ele recebe 2 disparos, né? Ele recebe um na região torácica, Sim. que a Sim. proteção balística segura. Ele mantém Ah, a posição e é alvejado na região do rosto ou pescoço, se eu não me engano, lado esquerdo, né? foi. Meu, eu tava até comentando, na verdade, eu vi o vídeo inteiro e eu li a ocorrência inteira. Foi 4 horas de negociação. A ocorrência inteira dá quase 6 horas. Foi tipo da parte da tarde até atardecer, da parte da manhã até o entardecer. Foi muito longo, muito longo. E, pô, foram 4 horas de negociação, chamou família, chamou todo mundo verbalizou no alto-falante. E tem um outro fator também. Muita gente não tem ideia de quem são os caras do vídeo. Cara, é a SWAT de Los Angeles. Tudo que Pois tem. é. Meu, é assim. O que você pode pensar em pessoas que extremamente capacitadas, extremamente treinadas na parte de intervenção tática no mundo, são os caras desse Pois vídeo. é. A LAPD, meu, o SWAT de Los Angeles é de longe uma das unidades mais especializadas em táticas, assim, no planeta, de longe. Então, assim, você vê a situação desses caras passando por esse tipo de coisa, você vê que realmente, tipo, não se deixa só em treinamento, né? Às vezes são situações tão extremas que até as unidades mais bem treinadas do mundo, às vezes passam por situações do tipo. Ainda mais em Los Angeles, que é a Califórnia em si, que é um lugar extremamente perigoso, meu, só por si só. Então, é gravíssimo. Acho que ele depois o cara de cima, acho que ele dá uns 5 disparos, eu acho, né? São 5 disparos. E você vê um controle que demonstra um nível técnico acentuado. Ele é pedido, não tem nada de novidade nem pra gente. Aquele nível técnico que eles demonstraram na ocorrência não foi surpresa nenhuma. Fruto Sim, de muito treinamento, de sim. muita experiência, um know-how espetacular. Várias mortes adornando, digamos assim,
esse currículo, né, da Sim, unidade. sim, Mas você vê que o cara tá ali paradinho, arma travada. Quando o sim, cara sai, ele destrava a arma, sim. efetua os disparos, trava a arma. Meu, E aí ocorre o vídeo que eu postei, ocorre o corte, né? E depois já vem lá alguém afasta a arma e faz o. Todos estão de máscara. Sim. Então, cara, troca de plataforma. Os caras falam, por que não trocou a plataforma? Meu. Aí eu fico olhando assim, cara, eu disse, olha, o vídeo é de lá de Los Angeles, tá? Eles têm recurso para isso? Tem, mas a aplicação real da técnica e da tática no contexto da ocorrência, só quem vai dizer é eles, pô. A Não, porque aplicação. se ele trocasse a plataforma, o cara falou assim, se ele trocasse a plataforma, ele teria uma mínima exposição. Eu disse, certo, faz sentido o que você falou. Faz sentido para você também que ele poderia não ter adotado aquilo ali por algum motivo específico. Você estava na ocorrência, o cara disse, não. Eu disse, então pronto, velho. O cara tá com filtro. Será que o filtro permite a troca da plataforma? Sim ou não? Não Exatamente. sei, Tem não isso. tava lá, cara. Eu vi gente comentando sobre isso. Eu tava vendo no Donald Operator, que ele é um cara que ele fala muito sobre as ações e tudo mais. E muita gente comentou sobre justamente em relação ao filtro. Em relação ao filtro, em relação à parte de comunicação também. Porque normalmente a SWAT de Los Angeles são os caras que mais usam munição química, assim, em situações de tipo. Porque Los Angeles, esse LAPD, a polícia de Los Angeles, já é conhecida como uma polícia que já mata pra caramba. Já é tipo, a polícia de São Paulo dos Estados Unidos. E então eles tentam adotar um menos assim, você vê ocorrências da LAPD, da SWAT de Los Angeles, eles carcam munição química dentro do ambiente, pra fuder o cara, tanto que ele no final, depois que ele atira no policial, ele sai de dentro porque ele não aguenta mais, né, tanta munição química lá dentro. Os Não, caras, você consegue ver, Rafa, a quantidade de fumaça que sai da sim, casa. meu, Mas é aquela coisa, vocês querem que a gente use o agente químico, né? Pô, tá, a decisão do gerente ali. Vou falar gerente pela linguagem doutrinária brasileira. O gerente do evento crítico ali, aquele camarada. Eu não sei se era, eu não lembro, eu não recordo se era o suicídio ou um surto, se tinha refém, eu não recordo ao não, fator acho que era, motivador do fato. se eu não me engano, ele tava drogado e ele tinha uma arma. Basicamente é isso. Tava drogado e ele ameaçou alguns vizinhos, ameaçou um pouco a família dele ligou, a família passou pra polícia que era uma BB gun, uma arma de airsoft, não era uma arma real. Mas, tentaram negociar tantas vezes e ele falou algumas palavras-chave também. Na ocorrência aparece a policial feminina conversando com os policiais antes da SWAT chegar. Que ele falou, Isso. ó, deixa eu avisar vocês que ele falou que eu tô pronto pra morrer hoje, foda-se vocês. Então ela deixou muito. É Ela que falou. a doutrina, isso, a doutrina, essas palavras-chave, elas trazem à tona justamente o que a doutrina fala do círculo do suicídio, né? Sim. O, o causador do evento, ele dá todas as características, ele chama uma determinada pessoa para o local para que ele possa, por exemplo, cometer o suicídio na frente daquela pessoa. Uhum. Enfim, tem todas essas palavras-chave que são levadas, né? E como você falou, as horas que transcorreram da chegada do departamento até o desfecho da ocorrência, nem sempre, que fique claro para quem está ouvindo, nem sempre o tempo é positivo numa ocorrência. Nem sempre o tempo é positivo. Às vezes funciona, às vezes é um tempo que é revertido para uma questão de lucidez. Então, o efeito de um medicamento passa, a pessoa vai voltando à tona, consegue compreender melhor, mas às vezes o tempo ele é desfavorável ao processo decisório. Então, assim, não era para ter negociado. Quando é policial, quando é vagabundo, a gente negocia 7 horas, 2 dias. Isso é tudo feito com uma avaliação por uma equipe envolvida. Não é uma pessoa que diz que está certo ou está errado. São várias pessoas decidindo e uma tomando a decisão final, baseada justamente nesse aporte técnico, né? Então, assim, é muito complicado. As pessoas acham que quanto mais tempo, melhor a ocorrência. Na verdade, às vezes Sim, pode dar diferença. realmente. Foi bom. Acho que a gente até pegou esse leque aí um pouquinho. A gente já conversou sobre essa ocorrência que eu achei legal. Eu também queria comentar com você sobre essa coisa. Eu quase esqueço, na verdade. Quase que eu esqueço de comentar sobre isso. E quer mandar um abraço pra alguém, Rafa?
Agora eu fico rindo com esse negócio. Né? Vou dar um abraço pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Né? Não, mandar um abraço Fechado. pra toda teus seguidores aí, a comunidade como um todo. Um abraço para os seguidores da Argos. Quem é da Argos que não segue o curso, não vai seguir o curso. Quem é Sim, do curso não segue a Argos, vem para cá. sem dúvidas. Nós tentamos trazer um assunto muito delicado, mas sob prisma técnico, doutrinário, um pouco de dados, né, estatísticas, enfim. Tudo que a gente falou foi baseado em alguma literatura, alguma doutrina, e isso é o que importa, né? Ninguém está dando opinião pessoal aqui, Perfeito. baseado Meu, em fatos reais que já foram escritos. muito obrigado mais uma vez por participar de mais um podcast. Provavelmente você vai voltar aqui mais umas 200 vezes, porque, Oh, meu, acho que os papos mais cabeças que a gente tem justamente quando você tá aí. E, meu, mais uma vez, muito obrigado. Foi um podcast, meu, bem atrativo, acho que pra todo mundo. E, bom, é isso. Vou dar tchau, vamos porque, embora. enfim, TKS a todos. Obrigado por todos participarem, pela paciência de esperar mais um Valeu, podcast. E grande abraço. Até mais. valeu, tamo junto.